Elivaldo Barbosa, o governo do estado, por meio da Secretaria de Fazenda, apresentou um balanço, né, desses primeiros 4 meses do ano. Como é que estão as contas, então, desse quadrimestre? No balanço apresentado ontem pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior, o Piauí, ou o governo do estado, cumpriu as metas fiscais dos primeiros 4 meses do ano. Atingiu aí cerca de 34% do exercício orçamentário, destacou, por exemplo, o aumento da arrecadação da receita do estado em 15% nos primeiros 4 meses, mas também preocupa o aumento da despesa e principalmente num campo que hoje é problema nacional, Aline, a Previdência. A Previdência já acumula um déficit superior a 200 milhões de reais. Essa situação já vai exigir medidas para conter o crescimento dessa bola de neve, que não é só um fenômeno do Piauí. Isso existe em todo o país e em estados com muito mais gravidade até, como Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que vivem uma situação de vexame na área previdenciária, o que não é o caso do estado do Piauí. O secretário Emílio Júnior fez uma avaliação otimista. O Piauí, o governo já começa a aplicar de forma aceitável, por exemplo, o percentual exigido para o setor da saúde, que é 25%, que é 15%, chegando já a perto de 16%, e na educação, que ainda não atingiu a meta exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 25% da receita líquida corrente, mas já está em 19,5%, e esse percentual de 25% o governo tem até o final do ano para cumprir. No final da audiência pública na Comissão de Finanças, o secretário Emílio Júnior fez um balanço desses primeiros 4 meses e de como o governo vem conduzindo o exercício orçamentário. Sim, na verdade houve a questão do incremento, né? Até porque mas sempre a gente coloca que esse incremento do primeiro quadrimestre, ele é algo assim, ele é um reflexo que vem às vezes das vendas do final do ano passado, né, ainda que vem do Natal. Então sempre o incremento que acontece no ano passado para o início do ano, ele é um valor maior. Mas vai chegar o momento que é a partir do mês de junho, julho, agosto, em que as receitas, às vezes elas não superam aquilo que o Estado tem que pagar. E aí é onde vai entrar aquela questão do equilíbrio. Aquilo que às vezes sobra mais nesse mês, eu tenho que guardar para compensar aquilo que vem nos meses de arrecadações inferiores. Elivaldo, quem ouve essa declaração com bastante atenção são as categorias que têm pedido aumento, reajuste nos salários, né? Exatamente. Ontem, por exemplo, o Vilalbaldo, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais, fez um pronunciamento, também a presidente do SINT fez um pronunciamento na audiência pública, lembrando exatamente esses aspectos. Se a receita aumentou, o governo está bem na Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao comprometimento da receita com pagamento de pessoal, 40%, pode chegar a 49%, está distante até do limite prudencial, se não estaria também na hora do governo pensar na valorização do serviço público estadual como uma política mais agradável do ponto de vista de melhoria salarial. O secretário Emílio Júnior disse que o governo cumpre rigorosamente o que está determinado nos acordos com as categorias. Inclusive, há uma mesa permanente de negociação com as mais diversas categorias do serviço público. Então, eu acho que isso é um processo absolutamente normal. O fato é que, apesar do equilíbrio financeiro e da situação de aumento da receita, há também o cuidado no controle da despesa, para que a situação não desande do ponto de vista financeiro no governo do Estado, até porque segue uma dependência muito grande dos repasses federais. Se dependesse da arrecadação, dos tributos, até que seria uma situação de maior estabilidade, Aline. Agora, depender muito mais dos repasses do FPE, por exemplo, deixa o Estado numa situação de sazonalidade muito grande. Uma hora aumenta, outra hora diminui. Então, para o planejador, não deixa de exigir mais esforço para garantir as finanças em dia. Por isso que também para fazer investimentos, muitas vezes é necessário recorrer aos empréstimos. Operação de crédito. O Piauí ainda tem uma faixa considerável de margem de contrair financiamentos, porque na avaliação da equipe econômica é uma maneira de você atrair capital e pagar no longo prazo e permitir com esse capital que chega através das operações de crédito ou dos empréstimos, a possibilidade de investir, porque na arrecadação própria, em repasses de FPE, emendas parlamentares, ajuda. Não vou dizer que tem investimento zero, ajuda, mas esse recurso vai muito mais para custeio do que para investimento, Aline.
Elivaldo, meio do ano, mês de julho, a hora é de fazer uma avaliação sobre os trabalhos também nas comissões na Assembleia Legislativa, né? E essas avaliações já começaram na Comissão de Constituição e Justiça, dirigida pelo deputado Hélio Isaías, do PT. Ontem eu conversei com um parlamentar e ele afirmou que na CCJ, uma comissão importantíssima no Parlamento Estadual, passaram mais de 300 matérias no primeiro semestre. Um ano muito produtivo, tanto da Comissão de Constituição e Justiça como das outras comissões da Assembleia. Nós votamos aqui nesse primeiro semestre quase 300 projetos, matérias de autoria dos próprios parlamentares, de autoria do governo do Estado, dos outros poderes, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, Defensoria Pública, todas as matérias tramitando aqui nesta casa e a Assembleia fazendo a sua parte, colaborando para que as matérias que são de interesse da população possam ter a maior celeridade possível aqui nesta comissão. Bom, limpeza de pauta, né? Limpeza de pauta. Na próxima semana, provavelmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passará pela Comissão de Finanças, será enviada ao plenário, lido, aprovação em primeiro e segundo turnos, e aí é uma espécie de marco de referência para o encerramento do semestre e a abertura do período de recesso, Aline.